Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia. Graça e paz a todos os abençoados. Que o conhecimento do Evangelho seja uma constante nas vossas vidas. Saudação aos santos, uma saudação à Igreja de Cristo, amada do Senhor. Você é a amada do Senhor, Igreja de Cristo, pela qual Ele pagou um preço ali na cruz, um preço altíssimo, que foi o seu próprio sangue, que deu em favor, não de todos, mas de muitos, daqueles a quem Ele predestinou desde antes da fundação do mundo. Amado do Senhor. Temos um pastor que se chama Cristo Jesus, aquele que morreu, ressuscitou e já voltou. E hoje ele vive no nosso espírito. Agradecemos aí a audiência de todos, você que está fazendo e tem feito aí a palavra correr e ser glorificada. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, diz que a fé, o entendimento não é de todos, o que Paulo orava para que a palavra corra e seja glorificada. E esse é o nosso trabalho aqui. E também você está convidado a participar desse serviço, compartilhando as mensagens para que ela chegue, para que alcance a outros. Se inscreva também aí no nosso canal, no canal do YouTube, para que essa palavra ganhe mais projeção, para que ela alcance a outros abençoados com todas as bênçãos. Amém? Resolvemos aqui um probleminha técnico. Sim, agora creio que estamos melhor. Amém? 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 Abba, Pai. Todas as coisas colaboram para o nosso bem. Somos um corpo bem ajustado, que o cabeça é Cristo Jesus. Como nós estamos aqui falando, temos recebido correios aí de toda parte. Participe conosco para que a palavra corra e seja glorificada. Bom, penso que agora estamos bem, penso que o som está bom, é isso? Uma falha aqui no nosso aparelho, mas que já foi corrigida para a honra e glória do nosso Pai. Então vamos passar aqui ao nosso assunto dessa manhã, o nosso tema, a nossa glória, porque o Evangelho diz que é de glória em glória. Ninguém recebe todo o conhecimento, nem o apóstolo Paulo, aquele que recebeu essa revelação, ele recebeu todo o conhecimento, é de glória em glória. E o tema é o firme fundamento de Deus. O firme fundamento de Deus. Diferente, não é isso? Diferente da religião, que o fundamento é um fundamento que divide, não é um fundamento sólido, que não dá certeza. Então você já sabe que nós vamos aqui falar a respeito da incircuncisão, o Evangelho da graça de Deus. Gostaria de ler aqui segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, e gostaria de aconselhar a você mais uma vez, pegue a sua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta, anote aí os versículos, esteja anotando, esteja acompanhando, para que você não seja enganado. Por muitos anos, engolíamos tudo que vinha de qualquer maneira, pelo simples fato de um homem pegar o microfone e falar: foi o meu pastor que falou, foi o meu reverendo que falou, então eu não quero nem conferir. Não faça isso. Seja quem for, pegue a sua Bíblia, confira e só receba na sua vida se estiver de acordo com o Evangelho da graça de Deus. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, no versículo, vamos ler do versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado,
como obreiro que não tem de que se envergonhar. E mais, que maneja bem o quê? A Bíblia? Não, que maneja bem a palavra da verdade. O versículo 16: mas evita os falatórios profanos, evita os falatórios maus, porque produzirão maior impiedade. E o versículo 17 diz assim o apóstolo Paulo a Timóteo: e a palavra desses roerá como gangrena. Eu tenho uma outra versão que diz como câncer. A palavra desses roerá como câncer, entre os quais são Himeneu e Fileto. E o versículo 18: os quais, esses que provocam impiedade e falatório profano, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé, o conhecimento, o entendimento de alguns, porque a fé dom é impossível se corromper, porque é um dom de Deus que está no teu espírito e não pode ser mudado. Quando ele diz aqui a fé de alguns, é o conhecimento que está na mente do abençoado. E o versículo 19 é aonde que nós vamos nos deter para falar nessa manhã, que diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Veja que o fundamento de Deus, ele tem um selo. E qual é? O Senhor conhece os que são seus, e qualquer um que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Abençoados, amada do Senhor, igreja de Cristo, aquela que foi comprada com sangue. Cristo lá na cruz pagou por você um preço de sangue e pagou à vista, ali, de uma vez só, com uma só oferta. Então, o apóstolo Paulo aqui está fazendo algumas recomendações a Timóteo. Do versículo 15, nós lemos até o versículo 19, são recomendações que o apóstolo Paulo está fazendo a Timóteo, que são também para nós, que serve também para nós. Por quê? Porque Paulo é o apóstolo dos gentios. Uma coisa que nós defendemos aqui 100% é essa: o nosso apóstolo é o apóstolo Paulo, não temos dúvida disso. Escrevendo a Timóteo, nessa mesma carta, na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 7, ele diz que Deus, o próprio Deus, o constituiu apóstolo, doutor e mestre dos gentios. Ele foi constituído por Deus. Veja bem, lá no tempo de Moisés foi constituído por Deus para ser o apóstolo da lei. Ele que era o mestre lá da lei. Quando a lei passou, Deus constituiu Paulo para ser o apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios. E mais, veja que ele diz: meu evangelho. Sabe por que ele fala meu evangelho? O apóstolo Paulo fala isso? Porque foi Deus que deu a ele. Da mesma maneira que Deus deu a lei a Moisés, deu entendimento, conhecimento da graça ao apóstolo Paulo. Por isso que ele fala meu evangelho, a graça que me foi dada, diz o apóstolo Paulo. Esse conhecimento foi dado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. E ainda diz mais: o apostolado, o meu apostolado, graça e apostolado que foi dado a ele. Ele diz: o perito arquiteto. Ele é o perito arquiteto. E mais, o único apóstolo que teve a coragem e conhecimento para falar: sede meus imitadores, foi o apóstolo Paulo. E tudo isso foi dado por Deus, uma doutrina para os gentios que Deus revelou ao apóstolo Paulo, e ele escreveu em 14 cartas. Por isso que essa recomendação que ele dá a Timóteo também é para nós, e nós não abrimos mão disso.
Nós temos visto outros pregadores falando, até mesmo homens que se dizem da graça, que pregam a graça, procurando imitar as doutrinas de outros apóstolos. Ele disse: eu, como perito arquiteto, se você vai fazer uma construção na sua mente, um conhecimento, espera que você procure o perito arquiteto. Os outros também são arquitetos, mas não são peritos na graça. O único que é o perito da graça é o apóstolo Paulo. Então vamos aqui aos conselhos que ele trouxe aqui a Timóteo, que também serve para nós. No versículo 15 ele fala: procura apresentar-te a Deus aprovado. Por que ele fala aprovado? Porque havia pregadores que estavam sendo reprovados, como existem hoje. Por quê? Veja aqui em Tito capítulo 1, no versículo 16, o que ele diz? Desses pregadores que estavam sendo reprovados: confessam que conhecem a Deus. Eles conhecem a Deus, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Estão reprovados. Se você procurar querer conhecer a Deus segundo as obras, você vai ser reprovado. E diz mais: sendo abomináveis e desobedientes. Porque o conhecimento de Deus não é pelas obras, é pela fé, é pelo Evangelho. E reprovados para toda boa obra. Por isso que o apóstolo Paulo fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, segundo o Evangelho que foi dado a ele. E mais, não conhecem a palavra da verdade. Não conhecem. E qual é a palavra da verdade? O Evangelho que foi dado a Paulo. João capítulo 1, versículo 17, João disse lá que a lei veio por Moisés, a graça veio por Cristo, mas o conhecimento dessa graça, o conhecimento desse Evangelho foi dado ao apóstolo Paulo. Uma certa vez Jesus de Nazaré falou assim: olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas por enquanto eu não posso, porque o pacto não permite. O pacto não era um pacto de conhecimento, era um pacto de obras. Mas quando vier, porque ainda não estava, o Espírito da verdade, e esse Espírito foi dado ao apóstolo Paulo, aí então ele revelou a verdade. E no versículo 16 ele diz assim: mas evita os falatórios profanos, os falatórios vãos. Evita esses falatórios, porque produzirão maior impiedade. E quem são esses que produzem impiedade com falatórios de vãos? São essas pregações segundo a lei de Moisés. Quando alguém prega alguma coisa segundo a lei de Moisés, está provocando falatórios vãos. Tito capítulo 1, vamos lá, Tito capítulo 1, no versículo 10, diz assim: porque há muitos desordenados e faladores vãos e enganadores, principalmente quem? Os da circuncisão. Toda pregação da incircuncisão só produz impiedade. Toda pregação da circuncisão não promove a verdade, porque a circuncisão já acabou na cruz. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da circuncisão é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então o apóstolo Paulo diz: evita esses falatórios, essas pregações vãs, que não te leva a nada, te leva apenas a produzir impiedade. Somente isso. E no versículo 17, ele diz assim: e a palavra desses, olha que coisa forte, que recomendação forte fez o apóstolo Paulo a Timóteo. Porque a palavra desses quem? Desses faladores vãos, desses que pregam a circuncisão, roerá como câncer. Olha que coisa. Quando alguém diz: Deus te abençoe, essa palavra ela corrompe, ela igual um câncer, porque o Evangelho diz que Cristo ali na cruz já
nos abençoou com todas as bênçãos, entre os quais estão Himeneu e Fileto. E nessa relação aqui nós colocamos todo esse sistema religioso que está aí pregando a lei de Moisés, que pregam a circuncisão. E veja bem, abençoados, se está pregando circuncisão, está produzindo falatório vão, está produzindo, está roendo, igual gangrena, igual a câncer, não está dando vida a ninguém. Porque a circuncisão era um pacto de maldição e morte. Os da circuncisão, abençoados, são faladores vãos. Estão pregando, estão ensinando uma doutrina que já acabou. Já acabou. Para a religião, Cristo morreu em vão. Por quê? Quando alguém fala, vamos repetir mais uma vez, que Deus te abençoe, está dizendo que Cristo não morreu. Porque a promessa era que quando ele morresse, toda a sua igreja, todos os seus filhos que são da fé, já seriam abençoados. Quando alguém diz que tem que se batizar nas águas, está dizendo que Cristo não morreu, Cristo morreu em vão. Porque o nosso batismo, diz o Evangelho, que é o da morte de Cristo. Está dizendo que Cristo morreu em vão, os da circuncisão. O versículo 18, os quais, olha só, os quais, esses da circuncisão, que estão aí até hoje, se desviaram da verdade. Se desviaram da verdade. Dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Olha só, os da circuncisão se desviaram da verdade. Gálatas, vamos a Gálatas aqui rapidinho. O exemplo que nós temos aqui, que é o apóstolo da circuncisão, Gálatas capítulo 2, no versículo 3, diz assim, ó, nem ainda Tito, que estava comigo, olha o apóstolo Paulo falando, sendo grego, não era judeu, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por quê? Por causa de quem? Por causa dos falsos irmãos, daqueles que pregam a circuncisão, que se tinham entremetido secretamente entre nós a expiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Estavam pregando a circuncisão. E mais, agora no verso 19, onde está a nossa glória de hoje, verso 19 diz assim, ó, Todavia, mesmo que haja pregadores reprovados, que existem muitos pregadores reprovados, todavia, mesmo que produzem impiedade, que estão por aí produzindo impiedade, mesmo que pregue o evangelho da circuncisão, todo o sistema religioso está pregando o evangelho da incircuncisão, mesmo que se desviem da verdade. Todo o sistema religioso está desviado da verdade. Todo esse que é chamado de evangélico, todo esse que é chamado de católico, todo esse que é chamado de espírita, tanto quanto você conheça, todos eles se desviaram da verdade. Mesmo que todos eles tenham se desviado da verdade, diz o apóstolo Paulo a Timóteo no capítulo 2, no versículo 19, o fundamento de Deus fica firme. Mesmo que todos se desviem da verdade, abençoados, o firmamento de Deus não muda, continua firme. E mais, tendo este selo, e qual é o selo? Diz o apóstolo Paulo a Timóteo, o Senhor conhece aqueles que são seus, permanece para sempre. O firme fundamento de Deus permanece. Hebreus capítulo 12, versículo 28, diz que nós pertencemos a um reino inabalável. Ninguém pode, abençoado, abalar esse reino. Mesmo que continue pregando a mentira, mesmo que continuem sendo reprovados, mesmo que esses homens maus e perversos estejam aí, o reino de Deus continua inabalável, permanece para sempre. Nele não há mudança, não pode mudar. O reino de Deus não pode mudar. E este fundamento tem um selo, diz o apóstolo Paulo, uma garantia, uma certeza, uma convicção. Isto é certo, abençoado, e não muda. O Senhor, veja bem, o Senhor conhece os que são seus, não a todos. Veja bem, o Senhor não conhece a todos. Diz o Evangelho que Ele conhece somente aqueles que são seus, aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo e aqueles que Ele justificou ali na cruz. Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, no versículo 29, olha o que ele diz: o Senhor conhece os que são seus. Por que o apóstolo Paulo disse isso a Timóteo? No versículo 29 ele diz assim: porque os que dantes conheceu, olha só, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Não foram a todos, somente aqueles a que ele conheceu. E o versículo 30, e aos que predestinou, olha que palavra bonita, predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então veja bem, conheceu, predestinou, chamou, justificou e conheceu. Mas diz, aos que são seus, não são a todos. Aí tem um selo, uma garantia, tem aí uma certeza que o Senhor conheceu os seus. Não é como diz a religião, que o Senhor não faz acepção de pessoas, realmente não faz, mas somente aqueles que aqui são seus, não a todos, aos que. Este fundamento, abençoados, ele não muda, permanece firme. O Evangelho diz que Deus predestinou e conheceu aqueles a quem ele escolheu antes da fundação do mundo. Isso aqui não é para todos, como nós já falamos aqui algumas vezes. Quem está dentro não sai, mas quem está fora também não vai entrar, porque é o firme fundamento de Deus que permanece para sempre. Diferente daqueles que produzem falatórios, daqueles da circuncisão, que já, se você fizer certas obras, se você se comportar bem, imagina se comportar bem num corpo de carne que nós temos, totalmente complicado, se você der o seu dízimo, se você se batizar, se você fizer isso, se você fizer aquilo, então Deus vai te escolher. Não vai, abençoados, não vai. Dizem que o homem pode escolher a Deus. Não pode, abençoados. O homem não pode escolher a Deus, porque Deus já escolheu os seus. Como nós lemos aqui, aos que escolheu, e escolheu antes da fundação do mundo. Se ele não escolheu aquele lá, o firme fundamento permanece, não vai escolher mais. O fundamento de Deus permanece firme. Não tem como mudar isso. Não muda. Por mais que você ame aqueles outros, não vai mudar. Por quê? O firme fundamento de Deus é para sempre. E veja que o finalzinho aqui, do verso 19, 2 Timóteo 2,19, o finalzinho, que diz assim: e qualquer, olha só, qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Se você confessa o nome de Cristo, você vai ser apartado da iniquidade. Mas isso, abençoado, só é possível para aqueles a quem Ele chamou, aqueles que têm o Espírito de Deus. E mais, primeiro, qual é o nome de Cristo? Para você estar aí proferindo o nome de Cristo, é Cristo Jesus ressuscitado. Não é Jesus de Nazaré. Se você confessa o nome de Jesus de Nazaré, se você ora no nome de Jesus de Nazaré, se a sua igreja tem o nome de Jesus de Nazaré, você não está proferindo, você não está confessando o nome de Cristo. Romanos capítulo 7, versículo 4, vamos ler aqui mais uma vez, já lemos várias vezes esse versículo, mas é necessário que se leia. Romanos capítulo 7, versículo 4, para você que está confessando o nome de Jesus de Nazaré, diz assim, assim, meus irmãos, também vós, também nós, estamos mortos para a lei. Tem uma tradução que diz que estamos, em parte, mortos para a lei. Não, mas aqui diz que estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. E como se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Para quê? Para que nós estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo? Para que sejais de outro, não é do mesmo, não é de Jesus de Nazaré, é de outro. E como é que se chama esse outro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos,
para darmos frutos para Deus. Nós pertencemos ao ressuscitado. Se você quer confessar o nome de Deus, o nome de Cristo, é Cristo ressuscitado. E esse fundamento, abençoado, permanece para sempre. É o Espírito, não é a carne. Agora, abençoados, nós estamos aqui para confessar o nome de Cristo, Cristo ressuscitado. E o que é iniquidade? Porque diz que esses estão por aí proferindo iniquidade. Bem, o apóstolo Paulo aqui ele não está falando de obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. As obras da carne são conhecidas. Olha, obras da carne, você planta, você colhe. Isso aí não tem segredo, abençoado, não tem. Se você se meter debaixo de uma prostituição, você vai colher o quê? Prostituição. Se você se meter debaixo de um roubo, o que você vai colher? E você vê todas essas obras que estão na sua carne, se você plantar, você vai colher. Mas o que então é iniquidade? Iniquidade é levar a igreja de Cristo para a lei de Moisés. Isso que esses faladores da circuncisão estão fazendo, como faz a religião, estão levando a igreja de Cristo às obras da lei de Moisés. Levar a igreja de Cristo para as práticas da lei de Moisés, batismo, jejum, unção de óleo, imposição de mãos, dízimos, essas coisas são chamadas de iniquidade. Por quê? Veja em Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, olha só o que diz, por que são iniquidades? Diz o apóstolo Paulo aos hebreus e para nós, pelo que deixando, para deixar, desde o momento que você pratica alguma coisa que o Evangelho diz para você deixar, você está se metendo debaixo de uma iniquidade, deixa os rudimentos da doutrina de Cristo, os primeiros feitos lá de Jesus de Nazaré, nos seus dias de carne. Prossigamos até a perfeição, porque se você ficar nas obras lá dos primeiros rudimentos, você não vai chegar à perfeição, você vai ficar debaixo de iniquidade, não lançando de novo o fundamento de obras mortas e da fé em Deus. Aqui o apóstolo Paulo traz uma pequena relação, porque são 613 itens, e da doutrina do batismo, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno, e segue aí 613 mandamentos. Abençoados, o firme fundamento de Deus permanece, não tem como mudar. Essas coisas são para deixar, mesmo que os teólogos, esses faladores vãos, cheios de anéis, cheios de livros, cheios de sabedoria humana, dizem que tem que ser feito. Mas o firme fundamento de Deus diz que é para deixar. E o fundamento da igreja não é Jesus de Nazaré. Não é. Esse fundamento acabou na cruz. O fundamento da igreja, veja aqui, primeira carta que Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 3, olha aonde está o fundamento da igreja que foi revelado ao apóstolo Paulo. No versículo 10, diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada a quem? A Pedro? A Tiago? A João? Não, a graça de Deus, abençoados, foi dado ao apóstolo Paulo. Então ele diz, pois eu, o apóstolo Paulo, como sábio arquiteto, o fundamento da igreja foi explicado, foi dado unicamente ao apóstolo Paulo, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. E no versículo 11, porque ninguém, olha só, ninguém, e nessa relação de ninguém, você coloque aí o apóstolo Pedro, coloque aí o apóstolo Tiago, coloque João, coloque esses doutores da lei que estão hoje aqui, coloque o Papa, coloque o reverendo lá da sua igreja que diz que sabe muita coisa. Ninguém pode pôr outro fundamento, nem mesmo o apóstolo Paulo. Ele poderia colocar outro fundamento, além do que já está posto. Agora, qual é o fundamento que já está posto? Jesus de Nazaré? Não, Cristo, o qual não se pode pôr outro fundamento que já está posto. O qual é? Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Toda religião, abençoados, toda religião está em iniquidade, está debaixo da lei de Moisés, está pregando, está ensinando a Jesus de Nazaré.
todas elas sem exceção, porque estão imitando a lei de Moisés, e Jesus de Nazaré foi servo da lei de Moisés. Então, automaticamente, você está debaixo de Jesus de Nazaré, está debaixo de iniquidade. Estão em um fundamento que não existe mais. Acabou, abençoados. Esse fundamento chamado Jesus de Nazaré já acabou. Não existe. Ele ficou ali na cruz. Esses abençoados estão igual aquele exemplo que o próprio Jesus disse lá em Mateus. Vamos lá em Mateus, no capítulo 7, livro histórico de Mateus, no capítulo 7, no versículo 26. Olha o que disse aqui Jesus de Nazaré, no versículo 26. Diz assim, Mateus 7, 26. E aquele que ouve essas minhas palavras, agora as palavras estão na boca de Paulo, e não as cumpre, abençoado, santo, perfeito, o nosso batismo é o batismo da morte de Cristo, não estamos mais debaixo de rudimentos. Compará-lo-ei a homem insensato. Olha só, se você não está debaixo do Evangelho da graça de Deus, você é uma pessoa insensata, que edificou a sua casa sobre areia, sobre a lei de Moisés, que já acabou. Por isso que esses abençoados que estão aí, estão sempre temerosos, estão sempre medrosos, não têm certeza de nada do que acontece. Se perguntar para eles, olha, salvo, perfeito, e se Jesus voltar, o que vai acontecer? Meu irmão, eu estou me esforçando, quem sabe, talvez, se nada mudar, se tudo der certo, porque o fundamento deles está sobre a areia, sobre a lei de Moisés, está debaixo de um fundamento que não existe mais. Como que uma mente dessa vai ter certeza de alguma coisa, se o fundamento deles já se acabou? A religião vive um fundamento insensato, estão fora da razão. Uma pessoa insensata é aquela pessoa que vive fora da razão, como o apóstolo Paulo disse lá aos Gálatas. Insensatos Gálatas estão fora do Evangelho da graça, deixaram o Evangelho da graça e voltaram à lei de Moisés, estão fora. Todo o sistema religioso está fora da verdade, que é o Evangelho da graça. É um sistema insensato, estão debaixo de um fundamento que não existe mais, chamado Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Quando o apóstolo Paulo fala o firme fundamento de Deus, ele está falando, abençoados, do Cristo ressuscitado. Esse é o nosso fundamento. Foi esse que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. A manifestação depois da cruz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, nós vamos ler aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, diz assim, abra sua Bíblia, por favor, e leia. Nos acompanhe. Assim que, daqui por diante, esse aqui por diante é depois que Cristo morreu e ressuscitou. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E mais, olha o que ele mais diz. Ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, ele está falando para um povo que conheceu a Jesus de Nazaré, e diz assim, contudo agora, depois que ele morreu e ressuscitou, já não conhecemos desse modo. Que modo? Segundo a carne, segundo a sua circuncisão, segundo a apresentação dele lá no templo, segundo o batismo nas águas, segundo os montes, segundo tudo o que ele fez, já não conhecemos mais dessa maneira. A manifestação depois da cruz, que é o firme fundamento de Deus. Um fundamento firme porque foi consumado por Cristo ali na cruz. Lembra quando ele falou? Está o quê? Consumado. Consumou ou não consumou? Ou ele deixou alguma coisa para a religião fazer depois? Não, ele consumou. Acabou, abençoados. Foi uma vez para sempre. E detalhe, o que Jesus de Nazaré fez, ele não fez para ser modelo de ninguém. Ele não foi o meu exemplo, não. Ele veio a ser o nosso substituto. Se ele fez, você não pode fazer mais. Por quê? Você vai estar falando que ele não foi perfeito, que ele não cumpriu a missão, que ele não consumou nada.
E Ele fez todas as coisas no nosso lugar. Ele veio a ser o nosso substituto. Lembra quando João Batista falou, o Cordeiro de Deus? Ele foi o Cordeiro de Deus que nos substituiu. Acabou, tirou o pecado, acabou com a lei, destruiu o diabo, acabou com os 613 mandamentos, nos transportou de um pacto inferior para um pacto superior, de maiores promessas e que foram cumpridas ali na cruz. Por isso que nós falamos, você é um abençoado, porque foi consumado ali na cruz. Por isso que nós falamos, você é curado, que a vida de Cristo se manifeste nesse corpo mortal. Que a vida de Cristo se manifeste nesse corpo que você já é no Espírito, que foi consumado ali na cruz. Na lei, Jesus de Nazaré era por obras, dependia de homens. 613 mandamentos. Ali na cruz, o pacto da graça dependeu unicamente, exclusivamente de uma oferta, que foi o sacrifício de Cristo ali. Hebreus capítulo 10, vamos ler de quem que dependeu esse firme fundamento que está para sempre. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz assim, porque, veja bem, abençoados, leia com bastante atenção, porque com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre, não é até a próxima reunião, não é até a próxima consagração, não é até você fazer o próximo jejum, não é até você se batizar, não, é para sempre, os que são santificados. A oferta de Cristo, abençoados, foi uma só e foi para sempre. É por isso que o firme fundamento está firme, esse fundamento não se abala, porque foi Cristo que fez. Não fui eu, não foi você, não foi a oração lá da irmã poderosa, não foi o copo d'água que você bebeu depois da oração, não foi a mão do pastor na sua cabeça, não, abençoados, foi a oferta de Cristo lá na cruz. Diz assim, com uma só oferta, uma única oferta. Preste atenção nisso, você não está chamado a ofertar nada com o seu corpo para agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível. O que é uma coisa impossível? De maneira nenhuma pode acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como alguém agradar a Deus por obras com Jesus de Nazaré. O fundamento não é esse fundamento de obras não está firme, muito pelo contrário, ele já caiu lá na cruz, acabou. O fundamento que está firme é o fundamento do Cristo ressuscitado, um fundamento para sempre. Diz aí, para sempre filhos, você vai ser um filho para sempre. O fundamento está firme, salvos para sempre. O fundamento diz que é salvo para sempre. Se você perdesse a salvação, se fosse possível alguém perder a salvação, estaria dizendo que o fundamento não está tão firme assim, que alguém se perdeu. Não, é impossível. Perfeitos para sempre. Deus nunca vai ver imperfeição em você. Deus, quando te vê, Ele te vê perfeito para sempre, abençoados sempre, em qualquer situação, mesmo que você não veja que é um abençoado, mas o fundamento que está firme para sempre, diz que lá na cruz, Cristo pagou o preço que Ele fez naquela promessa antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos. E é para sempre isso, abençoado. Mesmo que você não veja, você vai ser sempre conduzido em triunfo. Sempre. É isso que diz o fundamento. Um só Espírito com o Senhor. E isso não pode ter separação. O Espírito do Senhor, ele nunca vai sair de você. Porque esse é um fundamento. É uma verdade, e Ele garantiu isso na cruz, com uma só oferta. O Espírito dele habita em você. 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos templo, somos moradia. Ele mora em você, e isso é para sempre. Se um dia Ele pegasse as coisas dele e saísse de você, eu estaria dizendo que o fundamento não está tão firme assim.
E Paulo é bem claro quando ele escreveu a Timóteo: o fundamento está firme para sempre. Sempre fomos predestinados, e isso não muda. E quem predestinou foi Deus, foi o próprio Deus. Lá antes da fundação do mundo, nos predestinou em amor. O amor de Deus não pode mudar de maneira nenhuma. E mais, Ele já te perdoou para sempre. Para sempre. Estamos firmados nessa verdade. Conhecemos essa verdade que está no nosso espírito. E isso, abençoados, não tem como mudar. Por que não pode mudar? Porque não depende de você, abençoado. Não depende de mim, não depende de quem quer, não depende de quem corre. Dependeu. Não é que vai depender. Dependeu de Deus, que te escolheu antes da fundação do mundo, colocou você num corpo de carne, foi ali na cruz e pagou o preço por essa escolha, porque havia uma necessidade estipulada por Ele mesmo, para que você conhecesse o bem e conhecesse o mal e fosse igual a Ele. Ele te escolheu para isso, e isso não tem como mudar. Não aceite essa conversa que você pode perder a salvação, que você pode deixar de ser um filho de Deus, que isso é mentira. Uma outra mentira da religião que diz que você, para ser um filho, tem que aceitar a Jesus. Você não tem que aceitar nada, abençoado. Você foi aceito por Ele. Isso, tem tempo, diz o Evangelho. Vamos ler aqui, Efésios capítulo 1, versículo 4. E isso tem que estar na sua mente, no teu conhecimento. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim, como também nos elegeu nele. Quando foi? Antes da fundação do mundo. Não foi quando você aceitou a Jesus, não foi quando você se batizou. Isso é um fundamento que não pode mudar, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Como eu vi uma certa vez um apóstolo, um homem chamado apóstolo, disse que predestinação seria uma covardia de Deus. O Evangelho diz que foi em amor que Ele te predestinou. Agora, se Ele não quis predestinar aquele teu amigo que você muito ama, Ele é Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E diz o versículo 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o querer de sua vontade. Então, abençoados, foi tudo de acordo com a vontade de Deus, foi tudo de acordo com o querer de Deus, e esse fundamento está firme, está fundado na palavra dele mesmo, não tem como mudar, mesmo que você não goste, mesmo que você até não entenda. Como dizia, uma certa vez me falou a minha querida vovó, não é isso? Ela fez lá um almoço, e eu não gostei muito, né? Eu não gostei da comida que ela fez. Ela virou assim para mim e falou: meu neto, se você não gostou, coma menos, porque o tempero não vai mudar, é esse aí. E se você não gosta da predestinação, se você não gosta dessa escolha que Deus fez, abençoados, eu lamento te dizer, mas isso aqui não vai mudar, porque isso aqui é o fundamento de Deus, está firme, foi garantido com preço de sangue. Foi o próprio Deus lá na cruz que morreu, ressuscitou e garantiu-nos isso para sempre, uma vez para sempre. E vamos concluir esse assunto aqui em 2 Timóteo, também lá Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, que diz assim, olha só, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, que diz assim, olha, preste bem atenção, preste atenção aqui, no tempo do verbo, que é importante você entender. Olha, o tempo do verbo, que nos salvou, olha a termologia, ou, já aconteceu. Não é que Ele vai te salvar, salvou, foi no passado, já aconteceu, o verbo está no passado, a ação já aconteceu. Eu aprendi lá na escola, lá no primário, alguns anos atrás, que diz que quando o verbo está no passado é porque a ação já aconteceu, não vai acontecer, nem está acontecendo, já aconteceu. Diz que salvou com uma santa vocação, e mais, chamou, salvou e chamou com uma santa vocação. Não é que Ele vai te chamar, quem quer ser salvo, quem quer aceitar Jesus, não, isso não vai acontecer, porque Ele já te salvou, não segundo as nossas obras,
não segundo o seu querer, não segundo o que eu acho melhor, não segundo, não, eu gosto mais da, não é segundo as suas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Seu aqui é Deus, segundo o propósito de Deus. E mais, diz assim, mas segundo o seu propósito e graça. Preste atenção nesse pequenito detalhe aqui, graça, não foi segundo a lei. Deus te chamou, Deus te salvou, segundo a graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça nós fomos salvos. Não é que vai ser, não. Você já foi salvo segundo a graça. E mais, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas aqui diz aqui o apóstolo Paulo, que nos foi dado em Cristo Jesus, foi dado, não foi vendido, não foi segundo o sacrifício, nos foi dado quando? Antes dos tempos dos séculos, antes do calendário começar, antes do primeiro dia, antes de qualquer coisa, Deus te salvou, Deus te chamou com uma santa vocação. E isso, abençoados, é um fundamento de Deus, é o firme fundamento de Deus. Não existe a menor possibilidade de você se perder, não existe a menor possibilidade de você se desviar desse caminho. Você pode até se comportar mal, porque às vezes nós nos comportamos mal, e Ele, como Pai, nos corrige. Agora, nos perdermos dele, jamais, é impossível, porque isso é um fundamento dele, um firme fundamento estabelecido por Deus desde antes da fundação do mundo. Te salvou e te chamou. Abençoado, eu recebo que você hoje renove o teu entendimento, que você entenda que você foi salvo por Ele, e esse fundamento não mude. E se você quer que esse entendimento chegue a outras pessoas, compartilhe a mensagem, passe essa mensagem para outras pessoas, mostre para eles o que está escrito no Evangelho da Graça de Deus. Visite aí o nosso canal do YouTube, se inscreva no canal para que essa palavra ela corra e alcance mais algum, como diz o apóstolo Paulo, para que a palavra corra e seja glorificada. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso trabalho, todas as terças, todas as quintas, todos os domingos, e também dos nossos irmãos, né, que estão aí na internet, pregando o Evangelho da Graça. E nós aqui te aconselhamos, se cabe um conselho aqui nosso, confira, compare com o Evangelho da Graça de Deus, porque o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 2,16, que chegaria um dia que Deus iria julgar os segredos dos homens segundo o Evangelho da Graça. Então você compare, se esses homens estão aí falando, está de acordo com o Evangelho da Graça, dê ouvido, confire, ande de acordo. Mas se estiver diferente, não empreste o seu ouvido a esses homens, abençoados, porque vai te trazer a iniquidade e vai te levar fora do conhecimento da graça de Deus. O Evangelho diz que tudo que você planta, você colhe, então é necessário que você entenda bem para plantar bem e, por consequência, também vai colher bem. Abençoados, receba aí a melhor semana, receba que tudo está bem na sua vida, receba que Deus mesmo já tem iluminado os olhos do teu entendimento para que você possa entender qual seja a perfeita, santa e agradável vontade de Deus na nossa vida. Abençoados com todas as bênçãos.